Eu já visitei uma família toda despedaçada, os filhos despedaçados, a mulher despedaçada, o marido despedaçado, tudo despedaçado na família. Eu e a Jerusa estávamos lá 3:30 da tarde. A casa era um quarteirão quadrado, 2 piscinas, 5 ou 6 carros parados na garagem. Sabe o que foi que a esposa disse para mim e para Jerusa? Maldito o dia em que entrou dinheiro nessa casa. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. 1 Pedro 3, 7-9. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Que Deus ilumine o seu dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando a Bíblia insiste, quando o texto parece redundante, é porque tem alguma coisa aí que nós precisamos ouvir. Eu estou consciente de que atravessamos dias difíceis. O que se apresenta hoje como luz do mundo se assemelha a um vagalume diante da luz do sol. O que se chama hoje de movimento evangélico é um pingo d'água numa chapa quente. Uma pitada de sal no meio do Oceano Atlântico. O que se conhece hoje como teleevangelismo e que se arvora de uma mensagem capaz de reverter com pobreza
e gerar gente rica e próspera. Esse teleevangelismo que nos massacra nos canais de televisão é tão eficaz em acabar com a injustiça, a violência e a pobreza no Brasil, como é eficaz um louco tentando derreter um iceberg com um palito de fósforo. Eu estou consciente, como pastor, já perto de me tornar idoso, que se nós não tivermos um novo Pentecoste, a igreja crescerá em moralismo, mas vai ficar parecida com a igreja dos fariseus. Se Deus não nos visitar com um vento novo, a igreja será rica e garbosa, mas capacho de políticos. Se Deus não nos sacudir com algo inédito, nós seremos a continuação das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, em que o diácono dava uma surra no escravo durante a semana e no domingo distribuía a Santa Ceia. Precisamos, como nunca, que a igreja seja abalada por Deus, para que pastores não sejam sinônimo de picareta, que bispos não se confundam com bandidos de organização criminosa, e que os padres não sejam achincalhados. Precisamos, como nunca, que Deus nos visite. Mas quando eu digo visitar a igreja, eu não estou falando de visitar a instituição, o CNPJ. Porque o CNPJ e a organização e a instituição é uma formalidade necessária, institucional, para que sobrevivamos num ambiente urbano, num ambiente de mercado, num ambiente moderno. Quando eu falo que a igreja precisa de um abalo, eu estou falando de você, que se chama cristão. Eu estou falando de mim, porque é uma verdade que os pastores precisam o tempo inteiro ter em mente, e eu preciso manter isso na minha mente. É que os pastores vão passar por um rigor dobrado na avaliação de Deus. Então o check-up é necessário que eu faça e que você faça. Deixa eu fazer um check-up como é que está a sua vida e você me diz se você precisa ou não de um abalo. Como está a sua fidelidade? E eu não estou falando de fidelidade à Bethesda, eu não estou falando de fidelidade à sua mulher, eu não estou falando de fidelidade aos seus pais, ou de fidelidade ao seu marido, só. Eu estou falando de fidelidade como uma virtude que deve ser nutrida dentro da gente. Porque Jesus diz em Lucas capítulo de número 16, versículo de número 10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel e injusto no pouco, é infiel e injusto também no pouco. E a Bíblia diz que requer-se dos dispenseiros
Deus não requer que você seja bem-sucedido. Deus não requer que você seja um sucesso na praça. Deus só pede uma coisa de nós: que nós sejamos achados fiéis. Você tem esse valor dentro de você? Fidelidade? Deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente fazer um check-up se precisamos ou não de uma visitação de Deus em nós. Como está o seu exemplo, seu testemunho? Porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 16, que brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem Deus que está nos céus. Por seu exemplo, pelo seu testemunho, as pessoas honram ou debocham de Deus? Responda. Ou você é do tipo isentão, que nem influi nem contribui? Oxalá você fosse quente ou frio, mas você é morno. Nós precisamos imediatamente, urgentemente, que uma chave seja trocada na nossa mente. É a chave da religiosidade para a chave do discipulado. Cristianismo não gera pessoas devotas. Cristianismo gera seguidores. E se está gerando devotos, tem alguma coisa errada. Cristianismo não gera pessoas devotas de Jesus. Porque o devoto, ele tem um compromisso religioso, mas ele não tem um compromisso de vida. Como está o seu testemunho, seu exemplo, sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que diz respeito ao Apocalipse. Como você alimenta a sua espiritualidade? Vejam que nós temos hoje uma dimensão utilitária da fé. E nós negligenciamos o que a Bíblia fala de pão espiritual, água espiritual, nutrientes espirituais. Paulo chegou a dizer à igreja, dizendo assim: olha, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu não posso dar alimento sólido para vocês. Eu tenho que dar sempre leite, eu tenho que dar sempre um leite, porque vocês são crianças, são infantis. E você não consegue abstrair e pensar além da infantilidade da fé. E a ironia, não é ironia, a consequência, o desdobramento, que é irônico, é que aqueles que não alimentam-se espiritualmente, em última análise, se tornam pior do que eram antes de conhecer a Jesus. Está escrito em Pedro. Alguns que abandonaram a fé, e Pedro usa uma linguagem fortíssima, fortíssima. Aqueles que, por não se alimentarem espiritualmente, retrocedem, e nesse retrocesso, e aqui a linguagem não é minha, é de Pedro, e ela é pesada. Pedro diz assim: é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Está na Bíblia. Se não nos alimentarmos espiritualmente, nossa alma atrofia. Se houver aqui nesse ambiente, ou nos acompanhando pela internet, qualquer fisioterapeuta,
Você sabe, fisioterapeuta, que os músculos, caso não se movimentem, atrofiam. Precisamos de exercício mental, porque se a nossa mente não for exercitada, ela também atrofia. Ficamos lentos, perdemos a perspicácia, esquecemos. A alma, o coração, os valores espirituais também alimentam a gente. E em todas as igrejas do Apocalipse existe uma advertência. Caso você não seja zeloso ou você não seja zelosa, você vai perder o que tinha. Porque a gente perde sim. E ninguém tem garantia de que sua história terminará bem. Ninguém tem garantias de que sua história espiritual terminará bem. Ninguém tem alvará de Deus, salvo-conduto de Deus, para negligenciar o que pode alimentar a minha alma. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram e ficaram no meio do caminho. Quer ver um exemplo? Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos, mas Esaú vendeu o direito da sua primogenitura de ser o primeiro filho por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz na carta aos Hebreus que depois ele quis recuperar o que havia perdido e não encontrou lugar de arrependimento. Gideão, o célebre Gideão, vocês já devem ter visto aí, campanha de Gideão da Conquista. Pois esse Gideão da Conquista, em Juízes capítulo 8, de número 27, diz que ele mandou fazer um manto sacerdotal todo ornado e todo bonito. E o texto diz, Juízes 8 e 27, todo o Israel prostituiu-se, fazendo deste objeto um objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. E eu não tenho tempo para falar de gente que não soube lidar com o poder, como Saul, gente que não soube lidar com a força, como Sansão, gente que não soube lidar com a riqueza, como Salomão. Riqueza, a riqueza pode ser uma maldição na sua casa. Eu já visitei uma família toda despedaçada, os filhos despedaçados, a mulher despedaçada, o marido despedaçado, tudo despedaçado na família. Eu e a Jerusa estávamos lá 3:30 da tarde. A casa era um quarteirão quadrado, 2 piscinas, 5 ou 6 carros parados na garagem. Sabe o que foi que a esposa disse para mim e para Jerusa? Maldito o dia em que entrou dinheiro nessa casa. Maldito o dia em que entrou dinheiro na nossa família. Do que você alimenta a sua alma? Se a sua alma não estiver alimentada espiritualmente, você vai parar na metade do caminho. Segundo, você precisa de um avivamento na sua vida e na sua alma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você entende por salvação? Porque é uma frase que é muito fácil na boca dos evangélicos e dos crentes. Salvação, salvação de Jesus, só Jesus salva. Jesus é o Salvador, não há outro debaixo do céu que salve, senão Jesus. O que é que você entende por salvação? Eu sou salvo. Salvo do quê? Da onde?
O que é isso, salvo? É bonitinha a frase, é de impacto. Jesus salva. Mas salva do quê? Lhe salvou do quê? Lhe garantiu um lugar no céu quando você morrer, é isso? É pobre, é pouco, né? Vamos concordar, é pouco. A Bíblia, quando fala de salvação, a Bíblia fala de salvação em 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Fomos salvos pela graça. Pela graça vocês foram salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, está escrito na Bíblia. Mas você foi salvo do quê? Deixa eu falar, sugerir apenas. Você foi salvo do jugo da culpa. Do jugo, do peso da culpa. Você foi salvo de uma índole que você não tinha controle. Uma índole violenta, abusiva. Você foi salvo dessa índole. Você foi salvo do vício da dissimulação. Alguém já disse que o primeiro pecado do jardim do Éden, do Adão e da Eva, não foi comer do fruto. Foi a dissimulação. Que na linguagem dos adolescentes é dar uma de João sem braço. Ou, na linguagem também, é dar uma de Miguel. Desculpe os Miguéis, que você se chama Miguel. Dá uma de Miguel, né? Uma expressão aí popular, sem nenhuma inferência a quem tem o nome de Miguel, que é um lindo nome. O vício dissimulado, palavras dúbias, joguinhos, mentirinhas, safadezazinhas. O Evangelho nos salva disso aí. Da cadeia, da prisão, da jaula, da indiferença, dos olhos secos, do coração duro. Fui salvo disso, porque está escrito no livro do profeta Ezequiel que ele vem para transformar corações de pedra em corações de carne. Então, não faz sentido uma pessoa que diz assim: olha, ele é cristão, ele é da Bethesda, ele é evangélico, mas é safado. Porque é uma contradição de termos. Não, puxa vida, ele é membro da Bethesda, mas é uma pessoa cruel. Não pode, é uma contradição de termos. Porque se você foi salvo, você não pode ser cruel. Se você foi salvo pela graça, você não pode ser dissimulador. Estamos sendo salvos. Fomos salvos, mas estamos num processo de salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz isso. Trabalhem, ponham em ação, operem a salvação de vocês, com temor e tremor. Ponham em ação, trabalhem essa salvação. E estamos sendo salvos do quê? É um processo. Estamos sendo salvos de vícios nocivos. Por isso esse encontro que o Vili, a pastora Jerusa e o Will vão fazer um retiro para quebrar padrões repetitivos, vícios comportamentais. Viciado, tem gente que é viciada em mentir. Tem gente que é viciada em fazer negócio escuso. Tem gente que é viciada.
E esse é um processo que não acontece hoje aqui, é um processo, é uma vida, é uma caminhada. Você estará sendo salvo dessa prisão, dessa coisa, de reações tempestivas. É algo que precisa ser trabalhado no meu caráter, dia a dia, dia a dia. Por isso que nós precisamos operar a nossa salvação com temor e tremor. De vícios entranhados. Fomos salvos, estamos sendo salvos, e Pedro nos diz, no capítulo 1, versículo 5 da sua Epístola Universal, que nós seremos salvos. A vida cristã não se concretiza, portanto, em momentos mágicos de um culto no domingo de manhã. Em experiências pontuais, numa conferência, num louvorzão. É uma longa caminhada. Por isso que Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, diz que é uma carreira que nos está proposta. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Portanto, nesse processo de ter sido salvo, estar sendo salvo e ser salvo no futuro, a única coisa que Deus pede a nós é que sejamos perseverantes. Tiago 1:4 diz: a sua perseverança tem que ser completa. Queridos, a lesma chegou até a arca de Noé. Você consegue. Estou dizendo isso porque nenhum caminho é fácil. Diz, pastor, vamos ser sinceros, você nunca pensou em desistir? Ontem. Pensar em desistir não é o problema. O problema é desistir. Porque não existe caminho fácil para nada. Para um casamento, para aprender música, para cuidar das crianças. Todos os caminhos para todas as pessoas são complicados e difíceis, e principalmente o caminho da virtude. E não há nada mais devastador para o caráter do que uma pessoa abandonar processos no meio do caminho. O Vili me falou do meu neto, do Felipe. O Vili estava me falando do Felipe. Colocou ele na escolinha de basquete e o Vili ligou: e aí, vai hoje para a escolinha de basquete? Não, eu estou querendo mudar. Não, você vai continuar. Porque não é a escolinha de basquete. É você aprender a não desistir no meio do caminho. A não abandonar. A procurar os caminhos. O caminho largo é o mais fácil? Lógico que é o mais fácil. Porque é largo. Até o bêbado acerta com ele. O caminho estreito é apertado. E são poucos os que acertam. E aí Jesus disse: porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque larga e espaçosa é a porta da perdição, e são muitos os que acertam, porque é uma tendência natural nossa. Você precisa de um avivamento de Deus na sua vida? Como eu sei que eu preciso de um avivamento de Deus na minha vida? Porque eu preciso entender salvação e os processos de perseverança da vida cristã. E preciso, junto com Jesus, aprender a enfrentar a vida. No livro do Apocalipse, o anjo da igreja chegou para a igreja de Esmirna e disse assim para ela:
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e que tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico, mas você é rica. Sabe por quê? Porque o Evangelho não garante que vai ser fácil o caminho de ninguém. O Evangelho nos garante que no caminho nós seremos energizados por um Espírito sobrenatural, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então fracasso, desastre, não se aplicam a você. A Bíblia, quando usa a palavra fracasso e desastre, ela usa para eventos, não para pessoas. Porque perder, cair, não implica em fracassar. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você se levanta. E importa a sua determinação de não repetir os mesmos tropeços do passado. E eu quero hoje terminar dizendo assim: o cristianismo nos dias de hoje precisa de um avivamento de Deus. Nós precisamos, eu preciso. E eu decidi, durante esse mês de outubro inteiro, eu estou aqui na quinta-feira, às 8h15 da noite, orando e ensinando o grupo que vem na quinta-feira a orar. A orar. Mudei até o meu jeito de pregar na quinta-feira. Porque eu acredito, creio mesmo, com todas as forças, que uma igreja como a Bethesda não precisa de mais iluminação, já está bom. Que talvez a gente precise de um ar-condicionado. Talvez a gente precise de um ar-condicionado. A Bethesda não precisa de reflexão teórica mais, está bom também, já falamos muito de tudo. O que a Bethesda falta? Falta uma visitação de Deus que transforme pessoas que estão mornas em pessoas empolgadas, pessoas que estão frias em pessoas que estejam entusiasmadas, gente que está dizendo: eu sou crente, mas... eu sou crente, mas... eu sou cristão, mas... eu sou evangélico, mas... tem que tirar esse mas aí da sua frase. Eu sou evangélico e por isso, eu sou uma pessoa que está sendo salva para a glória do nome de Jesus. Para chegar no último dia, e receber a coroa da vitória que o Senhor tem para os seus. Irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso. Meus amigos,